Deus é aquele que criou a Terra, o planeta onde vivemos. Mas cada um de nós tem alguma coisa a dizer sobre o mundo em que vivemos pessoalmente. Abraão usou a fé a fim de liberar o poder de Deus para criar um mundo onde ele queria viver. E sua fé criou um mundo de bênçãos e abundância. Como aconteceu com Abraão, Deus quer que nós criemos nosso mundo hoje. Abraão é chamado o pai de nossa fé. Essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Romanos 4, do 16 ao 17. Abraão é o pai de todos os que pertencem a Cristo. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 7 e 29. Esses versículos estão dizendo que fazemos parte da família de Deus por intermédio de Abraão. Ele nos deu o exemplo de alguém que creu em Deus e depois falou com fé, agiu pela fé e recebeu pela fé. Abraão agiu como Deus age. Deus disse a ele para crer no impossível e para chamar à existência as coisas que não existiam como se elas existissem. E Abraão fez isso. Ele criou um mundo abençoado onde poderia viver pela sua fé. Em que tipo de mundo você quer viver? Eu cresci em um mundo de paz, um mundo de amor e fé. Esse foi o mundo que meu pai criou para nós pelas palavras que ele dizia. Todas as vezes que os problemas apareciam, ou quando alguma coisa se levantava contra nós, eu dizia: papai, o que vamos fazer agora? E ele dizia: palavras de fé. Quantas pessoas olharam em volta e disseram: este não é o tipo de mundo onde quero viver. As circunstâncias vêm e tentam criar um mundo para nós. A doença e a enfermidade tentam criar um mundo de problemas e de opressão. O crime e a violência tentam criar um mundo de medo e incerteza. As crises financeiras ou a perda de um emprego tentam criar um mundo de pobreza. Mas a palavra de Deus diz que não temos de viver nesse mundo. Como podemos criar o mundo que queremos ver? Podemos crer em Deus e dizer o que sua palavra diz. Podemos declarar pela fé: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e nenhuma perda de emprego me impedirá de viver no mundo que Deus tem para mim. As pessoas que estão passando por uma situação como essa precisam dizer todos os dias: agradeço a Deus porque Ele está criando um emprego para mim. E enquanto estou procurando, elas podem acreditar em Deus. Podem declarar a palavra de Deus e continuar declarando-a até verem seu mundo mudar. Em 1964, eu estava no Exército dos Estados Unidos e estava no quartel em Taipei, Taiwan, trabalhando na agência de segurança do Exército. Um dia, fomos passear pela ilha de motocicleta. Quando voltamos à noite, eu estava no final do grupo e tentava me manter na vertical. Eu dirigia uma Honda 150 em alta velocidade. Se você já dirigiu nas montanhas quando o vento está soprando, sabe que às vezes os ventos ficam fortes.
E quando se acelera de verdade em uma dessas motocicletas, a gravidade não pode segurar você por tanto tempo. Fiz uma curva e o vento me atingiu, jogando-me de lado em direção a um declive. Pude sentir a motocicleta deslizando pelo asfalto. Eu estava tentando frear, fazendo tudo o que podia para voltar à posição anterior, mas continuava deslizando. Tudo o que tive tempo de dizer foi: Jesus, Jesus, Jesus! E a próxima coisa de que me dei conta foi que cheguei ao meio da estrada e parei. Fiquei parado ali por um instante, montado na motocicleta. Os rapazes deram a volta quando perceberam que havia algo errado. Vimos onde a lateral do meu pneu deslizou. Também vimos a marca da roda traseira, exatamente onde ela ficou cantando e subiu a lateral da montanha e depois desceu de novo. Eles disseram: "Uau, Reagan, você é um cara de sorte. O pneu ficou pendurado na ribanceira e jogou você de volta na estrada." "O pneu não ficou pendurado na ribanceira", respondi. "Foi a mão de Deus que me colocou de volta no asfalto." Eu não tive tempo de orar naquela noite. Eu não tive tempo de jejuar. Eu estava em uma motocicleta prestes a despencar em uma queda de mais de 300 metros. Tudo o que eu tive tempo de fazer foi clamar: "Jesus, Jesus, Jesus!" Essas palavras ativaram um poder que está sempre disponível a nós, e o Senhor empurrou a motocicleta para longe da ribanceira. Criei um milagre que eu queria ver falando o nome de Jesus com fé. Não permita que ninguém mais lhe diga em que tipo de mundo você vai viver. Você pode viver em um mundo de amor, fé, paz, abundância, saúde e sucesso. Tudo depende de você. Se há coisas com as quais você não está disposto a conviver, você pode criar um mundo diferente. Deus criou um mundo que ele queria ver e nos deu a capacidade de criar nosso mundo também. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: "Haja luz", e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, versos do 2 ao 4. Deus não queria um mundo de caos. Ele não queria um deserto. Então criou um mundo que ele queria ver com suas palavras e seu poder. Como ele colocou seu poder em operação? Através das palavras que ele disse: "Haja", e houve. O poder de Deus estava então disponível e está disponível a nós agora. Quando falamos as palavras de Deus, liberamos seu poder. Mas é importante entendermos que seu poder não opera até que ativemos com nossa fé. Veja um exemplo. Se eu tivesse uma banana de dinamite com um pavio em uma das mãos e um fósforo na outra, eu teria o poder de criar uma enorme explosão. Mas nada aconteceria até que eu acendesse o fósforo e o pavio. Do mesmo modo, o poder de Deus está sempre disponível, mas é preciso outro ingrediente, um ativador. Alguma coisa precisa ativá-lo. Seu poder é liberado quando dizemos palavras de fé. Naturalmente, podemos falar e não crer, e nada acontecerá. É preciso fé para liberar o poder. Lucas 5 nos diz que a casa onde Jesus pregava estava cheia de pessoas e o poder do Senhor estava com ele para curar. Versículo 17. O poder estava presente para curar as pessoas,
mas só uma pessoa foi curada: o paralítico, cujos amigos fizeram descer a sua cama pelo teto. Versículos do 18 ao 25. Jesus viu a fé neles e o homem foi curado. Embora o poder estivesse ali para curar o resto das pessoas, ninguém mais foi curado. Ninguém mais tinha a fé em ação. Há duas coisas que você precisa entender se quiser criar o mundo que você deseja ver, alinhado com a palavra de Deus. Primeiramente, é preciso o poder de Deus, que está sempre disponível, e é preciso que sua fé traga esse mundo à existência através das suas palavras. Quando Deus criou o mundo, ele não criou tudo de uma vez. Ele deu um passo de cada vez. Gênesis 1 mostra os passos de Deus. Primeiro, ele trouxe o firmamento à existência através de suas palavras. Ele trouxe as águas e a terra seca à existência através de suas palavras. Ele trouxe a vida das plantas, o sol, as estrelas, a lua, os animais e as criaturas voláteis à existência através de suas palavras. E, finalmente, ele olhou para tudo o que havia criado e viu que era bom. Ele criou um mundo cheio de ordem e o criou com suas palavras. E nós também podemos criar um mundo onde queremos viver através das palavras que falamos, de acordo com a palavra de Deus. A voz da fé. Muitas pessoas não percebem o quanto as palavras são importantes. Elas abrirão a porta para Deus se mover em nossa vida ou permitirão que o inimigo entre e nos roube, nos mate e nos destrua. As pessoas dizem muitas coisas que afetam a própria vida sem perceber. Tem gente que está sempre brincando. Não há nada de errado com uma boa brincadeira ou em se divertir na vida. Mas às vezes as pessoas brincam tanto que suas palavras não se alinham o suficiente com a palavra de Deus para transmitir qualquer poder. Algumas pessoas dizem mentiras e inverdades, outras palavras más e odiosas. Há aquelas que rosnam o tempo todo. Toda vez que você as vê, elas estão encontrando defeitos em alguma coisa. Nada nunca está certo. Algumas pessoas reclamam e se queixam o tempo todo. Outras choramingam e imploram. Em vez de ter fé, elas clamam: ó Deus, por favor, ó Deus. Nós não temos de implorar nada a Deus. Ele já disponibilizou tudo o que precisamos através de Jesus Cristo. Em vez disso, precisamos aprender a dizer as palavras certas para receber as coisas que ele prometeu. No relato da mulher Sirofenícia, vemos a importância de falar com a voz da fé e o efeito que isso exerce sobre a vida de uma pessoa. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos, capítulo 7, versos 24 ao 27. Nos dias de hoje, Jesus provavelmente teria recebido uma resposta mais ou menos assim: quem você pensa que é
para me chamar de cão. Mas, em vez de ficar zangada, veja como ela reagiu. Ela, porém, lhe respondeu: sim, senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Marcos capítulo 7, os versos 28 ao 30. No versículo 29, por causa desta palavra, sugere que a mulher cirofenícia expressou seu sentimento profundamente arraigado pelas palavras que disse. Ela declarou o que acreditava em seu coração. Nossas palavras expressam o que acreditamos em nosso coração, e essas palavras ou produzirão algo de bom e positivo, ou algo que é negativo e não tem muito valor. Veja o resultado de ela ter dado voz à sua fé profundamente arraigada. Jesus disse que por causa das palavras dela, o demônio havia saído de sua filha. Ela poderia ter reagido de outra maneira, mas não o fez. Ela não começou a choramingar. Ela não chorou. Ela não reclamou nem ficou zangada. Ela apenas disse que os cães ficam com as migalhas. Ela foi perseverante. Ela sabia que Jesus podia pronunciar uma palavra e o demônio sairia, e foi exatamente isso que aconteceu. Se as pessoas entendessem a importância de dizer as palavras certas em linha com a palavra de Deus, elas se surpreenderiam com a maneira como a vida delas começaria a mudar. Uma palavra certa, dita no tempo certo, produzirá bons resultados. Uma palavra errada, dita no tempo certo, produzirá morte. O pensamento certo e errado são muito importantes. O pensamento certo produzirá uma crença certa, e a crença certa produzirá palavras certas. É claro que o contrário também é verdade. Quando falarmos com a voz da fé, com base em uma crença profundamente arraigada, vinda de uma convicção profunda em nosso coração, seremos recompensados. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, 34 e 35. Como Deus define o mal? De acordo com Hebreus 3,12, Deus define o mal como um perverso coração de incredulidade. Esse versículo está se referindo aos israelitas que acreditaram no mau relatório dos 10 espias, em vez de acreditarem nas palavras de Deus. Jesus está dizendo que é impossível uma pessoa que tem um coração incrédulo dizer palavras de fé. Nossas palavras e o estado do nosso coração estão ligados. Os seguintes versículos mostram o que acontece quando falamos com a voz da fé. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 20 e 21. A partir desses versículos de Provérbios 18, podemos ver que somos fartos ou satisfeitos pelas palavras da nossa boca. Quando falamos, vamos experimentar as consequências das nossas palavras de uma forma ou de outra. A nossa fala produzirá alimento para nós ou ela nos destruirá. Diga isto em voz alta: minhas palavras darão todas as coisas boas que Deus tem para mim.
ou minhas palavras me destruirão. A morte e a vida estão no poder da língua. Simples assim. Romanos 10, versos 9 e 10, transmite uma mensagem semelhante. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 e 10. Quanto mais cremos e declaramos a palavra, mais nossa vida será preenchida pelas coisas de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua, no poder das nossas palavras. O tipo de vida que vivemos tem a ver com o tipo de palavras que dizemos. Nossas palavras têm a capacidade de influenciar, controlar, direcionar e guiar nossa vida. Quando recebermos a revelação do poder das palavras que falamos, começaremos a colher os benefícios delas. Quando declaramos com ousadia e com a voz da fé o que cremos, receberemos. A voz da fé, as palavras que dizemos com base nas nossas convicções e crenças profundas, é nosso bilhete para receber de Deus. Se não gostamos do que está acontecendo ao nosso redor, podemos mudar isso pelas palavras que dizemos. Podemos criar um mundo com nossas palavras, se elas estiverem baseadas na palavra de Deus. Naturalmente, como vimos antes, há alguma coisa que precisamos mudar na dimensão natural se quisermos que nosso mundo mude. Por exemplo, se você está preso a uma rotina e quer avançar, você pode fazer cursos ou receber outros treinamentos. Você pode fazer alguma coisa para se colocar em um novo rumo. Nos dias de hoje, você pode vir a ser e fazer tudo o que quiser se colocar isso na sua cabeça. Estude nas áreas que você precisa estudar e depois tome posse da palavra de Deus para ajudá-lo a avançar. E lembre-se de que, através de Jesus, Deus nos fez reis e sacerdotes no nosso mundo. Ele nos criou para governar e reinar sobre as circunstâncias da vida e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1:6. Como um rei governa no seu mundo? Com palavras. Ele faz decretos. Que tipo de mundo você quer ver? Decrete-o. Eu desafio você a criar o mundo que você quer ver. Crie esse mundo com as palavras que você diz que estão alinhadas com a palavra de Deus. Se você fizer isso, creio que descobrirá que pode viver uma vida de alegria e felicidade. E que vida incrível será! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Você está vendo aqui a palavra inscreva-se, tá bom? Clique nessa palavra e inscreva-se. Logo você vai ver um sininho. Clique nesse sininho, depois você vai ver a palavra todas. Clique em todas, porque todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificado, notificada, será abençoado e abençoada em nome de Jesus. Também tem um joinha aqui, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar. Envie o link desta palavra para seus contatos. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.